Ufa! Foi sancionado o orçamento. Estamos no dia 20 e quanto? Hoje, 23. 23 do mês de abril. É um recorde na história da República, aqui no Brasil, de uma forma tão tardia. O orçamento finalmente é de verdade. Se é bom ou é ruim, nós vamos falar a partir de agora. Nós vamos conversar com o Alexandre Schwartzman, que é economista, e vamos conversar um pouquinho a respeito do orçamento e essa peça que tanta polêmica trouxe. Oi, Alexandre, como vai? Boa tarde. Não. Tudo bem? Tudo. Muito bem. O fato de a aprovação ter sido tão tardia, tão demorada e tão cobrada, traz algum efeito? Além do orçamento em si, que para todos os analistas tem uma série de problemas e de difícil cumprimento, o fato de ter sido tardio demais traz algum efeito psicológico que é tão danoso quanto e que vai atrapalhar a gestão do Estado nesses próximos anos de governo? Olha, não é só psicológico, não. Ele é um reflexo da desorganização generalizada da política econômica, né? Como você falou, é um fato inédito que o orçamento demore tanto. Já aconteceu algumas vezes de a gente entrar num ano sem orçamento, mas nunca com um prazo tão grande. E basicamente reflete assim o espaço muito limitado de gestão de política de gastos do governo, mas principalmente reflete basicamente o oba-oba que virou a parte de controle fiscal no país. Quer dizer, a gente tem um orçamento que eu brinquei que sempre foi uma peça de ficção no Brasil, mas a gente conseguiu enveredar pelo caminho do realismo fantástico. Né? A gente nunca chegou a um orçamento tão descolado da realidade quanto esse. E a solução que foi dada, basicamente, varreu para baixo do tapete meta fiscal, teto de gastos, regra de ouro, tudo aquelas infinitas regras fiscais que a gente tem no Brasil, a gente conseguiu quebrá-las todas nessa semana. Oi, Alexandre, tudo bom? A Sônia Blota, um prazer tê-lo aqui conosco no Bandeirantes Acontece. E eu queria falar com você sobre as despesas obrigatórias que o orçamento subestimava. Previdência, seguro-desemprego, por exemplo, e, ao mesmo tempo, inflava as emendas parlamentares. Dinheiro de deputados, senadores, para que eles direcionassem para obras e afins. Como que fica isso com essa aprovação? Eu queria que você fizesse uma avaliação sobre isso, por favor. Tá, o que você descreveu é correto. Quer dizer, basicamente o que o Congresso fez, né, foi isso. Ele subestimou as despesas que teriam que acontecer de qualquer jeito, porque você não vai deixar de pagar aposentadoria, não vai deixar de pagar funcionalismo, né, e enfiou suas emendas lá. Para a coisa caber dentro desse acordo que foi feito, o que se fez basicamente foram restabelecidas as despesas obrigatórias, que tinha que ser, exatamente porque elas são obrigatórias, né? Não tem muita escapatória a esse respeito, e houve uma redução de 19 bi nas emendas parlamentares, né? E mais um contingenciamento, 19 bi foi o total, acho que 10 bi a redução de emendas parlamentares, 9 é a redução, um volume de contingenciamentos, de despesas que o governo teria que executar, mas ele coloca na geladeira há algum tempo e executa se as condições forem mais propícias para isso. Então, na verdade, segue sendo um orçamento muito apertado, mas pelo menos se restabeleceu a verdade no que diz respeito às despesas obrigatórias. Agora, a gente está estourando todos os tetos e limites. Né? Isso fala-se pouco, mas é a pura verdade. Obrigado por atender a gente aqui. Nós tivemos, me lembro, uma conversa muito boa com você, aqui mesmo Acontece, no ano passado, e você já apontava o problema do endividamento. E claro que com a Covid a coisa se descontrolou barbaramente, né? E a dívida pública, o déficit, que são coisas distintas, né? Como você já nos ensinou várias vezes. Mas tudo bem, tem um exercício contábil, isso aqui fica fora do teto, isso aqui não é contabilizado para efeito de teto de gastos e tal, quer dizer, o papel, você resolve a equação. Mas na prática,
onde vai parar esse endividamento e quais as consequências disso para a rolagem de dívida, para a venda de título, a que preço, a que custo? Como é que você enxerga a consequência para a dívida pública da nossa situação atual e deste orçamento que parece piorar as coisas? Olha, excelente pergunta, porque, como disse, a regra ali, você pode brincar o quanto você quiser com a regra, mas tem uma regra que não tem como escapar, né? Que são as 4 operações. Você gasta mais, você tem que se endividar mais, não tem muita conversa. Então, a verdade é que a gente está indo numa trajetória em que, como é que a gente resolve isso? Resolve, entre aspas. Isso aí aparece no aumento da dívida pública, em particular no aumento da dívida do governo, medida como proporção do PIB. O PIB te dá mais ou menos uma ideia da capacidade de pagamento. Se a dívida está crescendo persistentemente acima do PIB, significa que a nossa capacidade de pagamento vai diminuindo ao longo do tempo. Então, esse risco já começa a aparecer. Veja, a gente não está com o dólar, agora está um pouquinho mais tranquilo, mas não está na casa de 5,50 à toa, né? Se lembrar algum tempo, né, o Paulo Guedes fala, se eu fizer uma barbeiragem, o dólar passa de 5. Aí a barbeiragem está sendo feita, o dólar está persistentemente acima de 5, é um dólar caro para padrões históricos brasileiros, é um dólar caro no momento em que os preços de commodities, preço de soja, minério de ferro, carne, açúcar, está tudo subindo no mercado internacional. Isso normalmente faria o real ficar mais forte, ou seja, o dólar ficar mais barato. Não está acontecendo, e não está acontecendo exatamente por isso, porque existe uma percepção de risco sobre a capacidade de pagamento do país. Obviamente, a gente deve em reais, né? Não é o mesmo problema que tem países que devem numa moeda a qual eles não controlam. Mas a consequência, para o caso brasileiro, é uma consequência do ponto de vista inflacionário. Então, a gente está vendo o dólar subindo em função disso, a gente vê as taxas de juros futuras subindo, né? Muito embora o Banco Central tenha começado só agora a subir a Selic, vamos lembrar, é a taxa de um dia, né? Ela ainda está em 2,75, a taxa para um ano, melhor, a taxa para 10 anos, está na casa de quase 10%. Né? Então, a gente vê que as consequências vêm, né? Elas já estão aí se materializando. E elas se materializam por força do dólar mais caro numa inflação mais alta, né? E também se materializa num juro mais alto que reduz a capacidade de crescimento do país. Então, assim, quando o papel aceita qualquer coisa, os preços de mercado já dizem uma história bastante diferente. E, Alexandre, nas últimas semanas, desde que conhecemos aí essa peça, como você falou, antes fosse de ficção, né? Mas é realismo fantástico, houve vários alertas, inclusive do Paulo Guedes, né? Chegou a alertar o Bolsonaro por um risco de crime de responsabilidade, até porque o governo poderia não conseguir repassar dinheiro que o Banco do Brasil já comprometeu com o crédito agrícola. Isso poderia configurar tecnicamente empréstimo do Banco do Brasil para o governo, que é proibido, ficaria caracterizado uma pedalada, como foi no caso da Dilma. A impossibilidade, agora amenizaram a coisa, mas no projeto original do governo não conseguir pagar as contas do dia a dia, etc. Né? E chegou um momento em que até não houver um veto substancial, provavelmente o Paulo Guedes não ficará, né? Mas parece que ele aceitou o jogo. É assim, então vamos assim. Você acredita que houve uma concessão, talvez pelo amor ao cargo, permanência no cargo, etc., do Paulo Guedes? Ou, de fato, com esses vetos parciais aí, a coisa fica amenizada a ponto de não colocar em risco o próprio presidente da República em relação à responsabilidade fiscal? Acho que são coisas diferentes, né? Quer dizer, você tem, obviamente, é muito claro que a preocupação toda desse arranjo era uma preocupação única e exclusivamente com as consequências legais da coisa. Né? Legal no sentido, ninguém quer botar assinatura em qualquer coisa que lá na frente possa valer um processo por improbidade administrativa, eventualmente impedimento, etc. Então, assim, o que foi feito foi dar uma solução
fazer aqui, entre aspas, legal ou jurídica, né? Uma coisa bem de um país de bacharéis como é o Brasil, né? Então, a gente pode fazer as coisas erradas na substância, mas se elas estiverem corretas na forma, está valendo. Então, essa é a nossa cabeça e não é por outro motivo que a gente está onde está. Como eu já disse, alguns sabem ali, subdesenvolvimento não se improvisa, é uma obra de séculos, né? Então, se a preocupação era essa, você conseguiu contorná-la. Agora, a questão do Paulo Guedes, lembrou uma história de um professor meu na faculdade de economia que dizia assim, o teste do macarrão é botar na água. Se amolecer, você sabe o que é. E botaram o Paulo Guedes na água e ele amoleceu facinho, facinho. Uma última da minha parte, Alexandre. Às vezes, esses economistas ditos heterodoxos, né, que já provocaram estragos tremendos. Uhum. Você falou da... Às vezes eles vêm com uma resposta que chega a parecer infantil, pelo menos para um leigo. Como... Você fala, não, a solução é o crescimento do PIB. Não é? Ou seja, continuemos nos endividando, tudo que tem de ser feito deve ser feito. Importante, como se aumentar o PIB fosse uma questão de vontade política, pudesse ser feito por decreto. Uhum. A gente está com um probleminha na conexão com o Cláudio Zaidan. Vamos tentar retomar o contato com ele. Antes disso, se o Zaidan... Voltou, Zaidan? Tá me ouvindo, Ronald? Vamos lá. É que tava intermitente, mas vamos lá. Se você puder formular de novo pro Alexandre. Então, Alexandre, esses ditos heterodoxos, ele falam, o negócio é aumentar o PIB, é tudo certo. Nessa relação dívida-PIB, como se aumentar o PIB fosse vontade política, fosse por decreto. Como é que você enxerga esse troço? Olha, eu tenho um tio jornalista, não sei se você conhece Carlos Brickman. Conhecemos. Né? Conhecemos. Então, vocês conhecem a figura do Carlinhos. Carlinhos, cara, corpulento, né? E embora ele seja um sujeito bastante alto, ele sempre falou, eu não sou gordo, o que eu sou é pouco alto. Né? Se eu tivesse 2,15 metros, eu não teria problema. Então é um pouco isso, né? Quer dizer, se a gente tivesse um PIB muito maior, isso aí seria um problema menor. Eu lembro assim, que o não tão saudoso Guido Mantega, ainda antes de virar ministro, na verdade, antes do PT ser eleito, falou, não, o nosso problema é que o PIB cresce pouco. É uma coisa curiosa, porque o que eu aprendi é que o PIB é o resultado daquilo que você faz. Quer dizer, você toma uma série de medidas, você estabelece como os mercados funcionam, cria instituições, né, tem um poder público, e o resultado de tudo isso daí é o quanto você produz. Então, é o que a gente chama em economia, ele é uma variável endógena, é um resultado daquilo que você faz, não uma coisa que você escolhe a priori. Se eu pudesse escolher, eu também, eu preferia ter, 2,15 metros e ser um sujeito extraordinariamente magro para o meu peso. Então, eu vejo dessa forma, você não escolhe isso, né? E a gente fala brincando, mas assim, nós vimos onde deu esse tipo de política, né? Quer dizer, a gente viu particularmente ali a partir da segunda metade do segundo mandato do presidente Lula, ao longo de todo o mandato da presidente Dilma, o que prevaleceu foi esse tipo de pensamento. E a ideia, não, vamos gastar, porque a gente gasta, a gente estimula o crescimento, né, e aí a coisa mais se resolve. E a verdade é que a gente gastou extraordinariamente. O que aconteceu foi que o país cresceu muito pouco, chegou em 2014, não estava mais nem crescendo, quer dizer, de 2014 até 2016 nós tivemos o que tinha sido até então a pior recessão da história do país. Agora a gente teve essa, ainda tem o fato de que teve uma epidemia no meio do caminho, a outra não, o resto do mundo estava crescendo uma barbaridade e o Brasil afundando, que é resultado desse tipo de política, né, em que se ignoraram de novo todos os limites e restrições, pedalou-se como nunca, e a gente teve uma crise que durou praticamente 2 anos e meio, né, da qual a gente só foi sair ali no finzinho de 2016 como consequência dessas políticas que podem ser sintetizadas pela frase imortal
da ex-presidente, na época ela era ainda ministra da Casa Civil, que gasto é vida. A gente viu que gasto não é nada vida. Se tem alguma justiça poética na situação, ela falou gasto é vida quando ela era ministra, fez, e a bomba estourou no colo dela quando era presidente. Então, parece ter uma certa justiça cósmica no mundo, né? Mas certamente não é, a gente não tem como escolher a nossa própria altura, a gente tem que, a altura é dada por alguns fatores, o que resta para nós é controlar o peso. Então, o PIB é dado por uma série de condicionantes que nós temos, né? Quanto cresce a nossa população, qual que é o grau de educação dela, quanto a gente investe, como cresce a produtividade no país, e aí você tem que adequar o resto a esse condicionante. Não tem como fazer esse negócio crescer muito mais rápido sem gerar desequilíbrios particularmente severos. Alexandre, uma última pergunta. Nós, na abertura do Bandeirantes Acontece, falamos sobre o anúncio do governo de que não vai ter censo no ano de 2021, não tem previsão orçamentária para se realizar o censo. A gente está falando de um país que teve problema para se programar e se planejar para este ano de 2021, do ponto de vista dos gastos. E o censo é um planejamento para o país daqui para frente, para tudo que se vai fazer ou se pensar a respeito do país. O quão danoso é para o país não ter a realização de um censo que vem sendo postergado e agora, se tivermos o censo em 2022, deixará de ter aquela frequência costumeira de 10 em 10 anos, de oferecer informações para que o governo faça uso delas? Eu acho particularmente grave, né? Quer dizer, obviamente, ano passado tinha seus motivos. Como eu falei, você está no meio de uma pandemia, não é o melhor momento de você, né, botar um bando de gente para visitar um outro bando de gente, enfim, acaba piorando. E a gente está, de alguma forma, vivendo isso, mas não foi o motivo desse ano. O motivo desse ano é, de fato, falta de dinheiro. Mas é um negócio curioso, né? A falta de dinheiro no momento em que o país está gastando, está com o segundo maior montante de gastos da sua história. É uma questão de prioridade, né? Quer dizer, e de certa forma, é um reflexo do país que a gente vive. O Brasil não é, e nunca foi, um país onde se gasta pouco, né? Tempos atrás, dizer, o Brasil, gasto brasileiro, medido como proporção do PIB, ele se compara ao das grandes social-democracias europeias. É nível de gasto comparável à França, comparável à Finlândia, comparável à Holanda, é mais alto do que o da Alemanha, por exemplo. Então, o Brasil é um país que gasta muito. A gente não vê a contrapartida disso, porque esse gasto privilegia relativamente poucos grupos. O funcionalismo come, seja no funcionalismo ativo, seja por meio de pensões e aposentadorias lá, uma parcela gigantesca disso. Então a gente vê, quase um paradoxo, a gente gasta muito e vê muito pouco do ponto de vista de serviço, e o censo é só a cereja desse bolo não muito saboroso, né? O fato é que a gente tem uma coisa que é indispensável, que é censo, a gente vai ter que se virar com a PNAD, Pesquisa Nacional de Mortes e Homicídios, mais um ano, né? Não é a mesma coisa, se fosse a gente estaria dispensado de fazer censo, não estamos. É isso, é um retrato fiel do país. A gente deixa de fazer o gasto indispensável, mas, por outro lado, tem um bocado de emenda parlamentar, né? Uma fração do que está sendo gasto nessas emendas parlamentares seria mais do que suficiente para bancar o censo desse ano. Não é à toa que o IBGE está sem presidente e não tem o menor esforço do governo para cobrir essa posição. Só mostra assim, que, de fato, do ponto de vista de provisão de serviços públicos, público mesmo, aquilo que tem que ser provido pelo Estado, pelo governo, né? É isso, a gente é muito bom para gastar naquilo que não tem a menor relevância, e a gente é muito ruim para gastar naquilo que faria diferença para a vida da população, seja pelo entendimento melhor da realidade brasileira, que é o censo, um dado indispensável, seja na provisão de serviços mesmo, naqueles que a gente precisa, tipo saúde, segurança pública, etc. Alexandre Schwartzman, que sempre nos atende com a maior gentileza. Alexandre, muito obrigado pela sua atenção com a Rádio Bandeirantes. Até uma próxima. Até a próxima. Bom final de semana a todos. Cuidem-se, por favor. Valeu. Obrigada.